Há 2 anos atrás, eu ganhei do Rômulo Lopes um livro da Kozak chamado O Doente. E a gente ganha livros, compra outros e às vezes algumas coisas passam. Alguns dias atrás, um seguidor aqui do Literatórios, chamado Anderson Viana, avisou que ele não é parente do André Viana, autor do livro, mas que esse livro é fabuloso e eu deveria ler. E o meu querido Marco Severo reiterou com vontade. Então eu não podia fazer qualquer outra coisa a não separar tudo e ler O Doente do André Viana. A surpresa não podia ter sido melhor. O título diminuto em uma folha de caderno, no que imita uma folha de caderno, pode enganar muito à primeira vista e achar que o doente é o próprio personagem. Mas não, o personagem, que também é narrador, é escritor e ele, ao longo do livro, na curta narrativa do livro, dá uma entrevista falando sobre a sua vida. Ele não está contando sobre a sua produção literária, sobre os seus artigos, ele está contando sobre a sua vida pessoal. E num estilo um pouquinho complexo de Portnoy, mas trocando o psicanalista, nesse caso, pelo entrevistador, ele vai começar a discorrer a história da pessoa doente, no caso, que foi o seu pai. Ele perdeu o pai no seu aniversário de 11 anos. O pai morreu especificamente na data do seu aniversário e padeceu durante 2 anos de uma doença. A história do pai, por si, já é uma história fantástica. O pai foi um imigrante italiano que viajou o mundo, que teve um circo de pulgas, que amestrava pulgas. Eu nunca entendi direito o que era essa história e sempre tive um pouco de aflição, mas ele tinha um circo de pulgas amestradas. Ele acabou desembarcando no Porto de Santos e se fixou, depois de um tempo vivendo em São Paulo, numa cidade do interior do estado. E sempre um homem muito apaixonado por cinema, ele acabou abrindo uma sala de cinema lá, que foi o cinema da cidade. A mãe do personagem se encantou, teve 2 filhos, eles viveram nesse cinema e o menino cresceu nessa atmosfera lendária, romântica. E viveu durante a década de 70 nessa cidade, cresceu durante a década de 70 nessa cidade, quando o pai veio a falecer e o menino teve que tomar rédeas da própria vida. O livro, ele passa por uma melancolia, mas uma melancolia muito irônica. Esse personagem, ele dosa todas as tragédias da vida com boas doses de uísque, e ele faz uma combinação que eu fiquei bem interessada, que é o uísque com chá de capim-limão. Será que isso funciona? Eu vou tentar em breve, porque eu não tinha capim-limão em casa, mas eu vou atrás disso. Uísque sempre, né? Mas capim-limão não havia. Ele dosa isso durante a entrevista. A entrevista é feita em vários dias. Algumas partes ele pede para o gravador ser desligado, e nesse momento que o gravador está desligado, a gente tem várias linhas ao longo do livro. Então a edição lembra um pouquinho aquelas edições do Carrascosa, da Kozak, que a gente gosta. Tem seus silêncios. Ele gosta muito do Thomas Mann e cita bastante ao longo do livro. É um autor que ele cita em diversos momentos, e aí, né, no momento da citação também é aquele momento que a gente dá uma paradinha e fala, nossa, né, essa frase aqui destacada, não no contexto do livro, dá uma impressão tão pungente. Tem a história controversa desse homem, que é bissexual, mas vive essa sexualidade de um jeito meio travado, assim. Teve paixões, teve uma paixão muito forte por uma mulher, mas também teve alguns homens que foram bem marcantes na sua vida. E tudo isso é contado de uma forma muito natural, do como isso se manifestou desde a sua infância, as relações que ele teve durante a infância, e ele é relativamente bem resolvido, mas ele tem um fardo muito pesado, que é a história da família. Esse luto eterno do pai, a mãe que nunca se recuperou e o irmão que de certa forma enlouqueceu. Agora parece que eu contei toda a história do livro, mas a verdade é que eu não contei nada. Como eu enxergo a presença de um filho em minha vida?
Pergunta fina. Vamos ver. Acho que eu gostaria de ter um filho para poder contar como são as coisas. Que o mundo, no fundo, é melancólico pra caralho. Não importa as companhias. Mas que é dessa descoberta que eu acho que gostaria de ter um filho para compreender o significado de solidão pela sua oposição. Não sei se dá para entender. Como um modo de acreditar que estar só pode ser bom também. Filho, no fundo, é uma bengala que você mesmo confecciona, não é verdade? É uma espécie de previdência privada. É investir em alguém que, se tudo caminhar bem, vai limpar sua bunda no final. O André Viana nasceu no Rio de Janeiro, no ano de 1974, e se mudou logo na infância, passando a infância e a adolescência em Sergipe, onde se formou na Federal de lá. Ele trabalhou como jornalista ou como colunista em algumas revistas, na Playboy, na Trip e parece que na Veja também. E esse é o seu romance de estreia. A sinopse em 3 palavras de O Doente é família, entrevista e sexualidade. Foi um prazer, até o próximo Literatórios e boa leitura!